Agora, observe, ele não está tratando do simples fato de falhas comuns da nossa natureza, de fraquezas humanas. Não é isso, irmãos. Uma coisa é ceder ao pecado, em contradição com a nova vida em Cristo. E a outra é abandonar de uma vez por todas essa vida em Cristo. É o abandono da vida em Cristo. Meus irmãos, Tem pessoas que falam assim com muita facilidade, que estão orando, que falaram com Deus, que ouviram o Espírito Santo. Eu digo, cuidado, cuidado. Eu não estou negando isso. Cuidado. Se não está blasfemando. Cuidado, para que seja revelação de fato e não seja produto da sua mente. Cuidado. Porque se é produto da sua mente, é blasfema. E blasfema é um distanciamento maior de Deus. E para aquele que nasceu de novo, pior ainda. Está tirando a honra de Cristo. Se Cristo está nele, ele tem que honrar o Cristo nele. Não julgar o outro por convicções do intelecto. Porque o Espírito Santo nunca vai falar para você cortar um relacionamento. Eu não acredito nisso. Por sinal, eu tenho sido chamado a atenção exatamente nisso. Quer dizer que, tipo, Deus te dá um relacionamento e você fala, eu não quero. Não existe isso. Se Deus te dá um relacionamento, é para você se relacionar, e sabe por quê? Para ajudar o outro. Não é para desfrutar da vida do outro para o seu prazer. É para dar prazer, então, ao outro. Nós estamos totalmente invertidos, senhores. quando ele diz e caíram, essa palavra aqui, ela é formada por dois vocábulos. Primeiro, uma conjunção, que é para, que é não é uma conjunção, me perdoe, é uma preposição. Desculpa, é uma preposição. A preposição que indica perto de, ao lado de. É isso que indica essa preposição. E o que significa essa outra palavra, pípito? Então, quando você tem essa preposição com esse vocábulo, é cair para o lado. É alguém que caiu para o lado. O sentido aqui é alguém que caiu, que ele deixou o caminho, ele está à margem. Irmãos e irmãs, digo para vocês, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que ele sempre passe em revista a nossa vida, Exato. os nossos afetos, as nossas motivações espirituais, A gente a nossa vocação, a nossa visão. A gente está sob ataque constante do inimigo. Isso para quem nasceu de novo. Porque o que não nasceu de novo, sozinho já está se ferrando todo, sendo guiado pelo eu, pelo intelecto, pela cultura, pelo mundo, que jaz no maligno. Quem é o príncipe desse mundo? Quem é o príncipe das trevas? Esse mundo é um mundo de trevas espirituais. Quem não reconhece isso é porque não nasceu de novo. Mas quem é religioso acha que fazendo as coisas bonitinhas no mundo, tendo a familhinha, o carrinho, o dinheirinho e as coisas básicas, então está tudo bem. Não está tudo bem, não. Nada no mundo está bem. A visão de Deus, é lógico. Para o mundo está bem. Mas não para Deus. Esse é o objetivo da academia. Vida espiritual, ela é contrária a essa vida mundana. Nós vivemos no mundo sem afeto às coisas do mundo. O nosso afeto é a Jesus Cristo. E o Espírito Santo vai nos dar os passos a serem dados no mundo. Quer seja casando, quer seja comprando, quer seja nos relacionando, educando os filhos e tudo mais. Mas é com o Espírito Santo na condução.
Não é o eu, não é o mundo, muito menos o inimigo, não é o intelecto. É o Espírito Santo. Porque Satanás ele vai matando os nossos afetos espirituais aos poucos. Nós vamos nos tornando pessoas permissivas. Nós vamos substituindo os valores espirituais. Nós começamos a fabricar dentro da nossa alma, nos afetos da nossa alma, uma religião própria, aonde nós começamos a conjugar as coisas segundo o nosso querer. Exato, O vontade. pior é que buscamos na palavra de Deus respaldo para isso. Pegamos o texto fora do seu contexto e criamos pretexto para poder fortalecer convicções erradas, motivações erradas. Satanás vai alimentando-nos disso. E aí nós passamos a ver o erro dos outros. Exato. Olhamos para os nossos irmãos que caminham conosco. E sempre temos uma crítica ao louvor, à palavra, aos irmãos. Sempre criticando o outro. A maneira como Satanás ele está trabalhando os nossos afetos espirituais. É esse tipo de queda que ele trata aqui. Preste bastante atenção, irmãos. Esse autor vai dizer, ainda no versículo 6, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. O que quer dizer isso? Essa pessoa não tem capacidade de arrepender? Essa pessoa foi definitivamente excluída do rebanho do Senhor? Essa pessoa não tem direito à salvação? Amados irmãos, ele não está falando sobre isso. Ele não está falando sobre isso. A propósito, ele faz uma pequena analogia muito interessante. Observe, vamos olhar aqui algo muito especial. Lembra? Veja aí, no versículo 1 do capítulo 6, quando ele fala dos princípios elementares. Ele está dizendo justamente isso. Você não tem como trazer esse cristão com tamanha experiência. Um cristão que tenha esta envergadura, porém caiu. E na palavra de Deus, irmãos, nós vamos encontrar do Velho ao Novo Testamento quantas pessoas caíram. Quantas pessoas caíram. E quantos não conseguiram nem se levantar. Você se lembra? Vou dar um exemplo aqui. O Balaão. A gente, quando ouve esse nome, já soa coisa ruim nos nossos ouvidos. Mas ele era um profeta. Você já leu as profecias dele? Se você me perguntar como que Balaão era profeta, eu não sei te dizer. Mas ele era profeta. E a Bíblia diz que ele era profeta. E nós temos profecias dele. Inclusive profecias messiânicas. Então, ele era um profeta. Mas ele caiu. Se você ler o livro de Judas, se você ler o livro de Apocalipse, no capítulo 2, você vai ver que nós vamos encontrar Judas uma exposição muito clara sobre esse tipo de queda. A queda que é proveniente da dissimulação espiritual. E ele caiu. Era um homem de grande envergadura. Ele caiu. Foi uma queda. E ele se tornou um profeta do caos. Ele foi seduzido pelo dinheiro, pelo prêmio da injustiça. Ele se colocou em oposição à obra de Deus. Esse é o Balaão. Ele foi movido pela ganância. Esse é o Balaão. Ele era um profeta de Deus. É esse tipo de queda que este escritor está tratando com muita propriedade. Porque nós só temos mensagem para os irmãos fracos, que nós julgamos fracos. Nós não temos direito de julgar ninguém na casa de Deus. Mas aqui está falando de cristãos com muita experiência, conhecimento espiritual. Cristãos que aparentemente são pessoas de envergadura espiritual, porém caíram. Está vendo aqui? É muito claro. Observe. A questão aqui não é o arrependimento para o novo nascimento. Ele não está tratando que esse cristão ele tem que ser levado de volta aos princípios elementares. Isso ele já experimentou. A questão aqui, irmãos, é o tratamento para a salvação da alma dele. Não é novo nascimento. Aí entra um ponto muito importante que eu quero
mostrar para vocês. Vamos lá.